Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes e esse é o meu sinal. Olá, meu nome é Ivânia França e este é o meu sinal. Olá, meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Nós estamos voltando para o nosso segundo momento, conversando com Fabrício Amaral, que é produtor cultural, sobre a importância dos aspectos culturais, do movimento cultural como um todo, dentro do contexto da escola, beneficiando o estudante com deficiência, né, a partir do seu desenvolvimento global. A gente, no primeiro dia, a gente falou de desenvolvimento cognitivo, interação, não foi, Fabrício? As questões relacionadas ao desenvolvimento afetivo, social. E hoje a gente vai continuar com essa conversa incrível, tentando trazer para você aí da sala de recursos, da sala regular, proposições, ideias, né? Para que vocês cada vez mais possam inserir os estudantes com deficiência nesse movimento. Né, Fabrício? É isso. Olá a todas e todos. Agradeço mais uma vez o convite, Thaís, Ivânia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder aprofundar mesmo nesse assunto aí. Né? Não tenha dúvida que o prazer é muito maior nosso. Então, a gente tem pensado, né, em como fazer cada vez mais com que o estudante que tem uma necessidade educativa específica, né, ele participe, ele esteja inserido em todos os movimentos que acontecem dentro da escola. Né? E aí a gente pensa também, além do cognitivo, né, e do afetivo, a gente pensa num processo de aprendizagem alegre, feliz, né, permeado por música, pelo lúdico, né, Fabrício? E a cultura, ela possibilita isso para a gente, né? Sim, demais. No encontro anterior, a gente tinha falado da cultura em duas dimensões, né? Pensando antropologicamente, depois um viés mais sociológico, assim, né? E aí, dentro dessa visão antropológica também, tem um fator que acabou passando batido na minha fala, é com relação à memória, né? A preservação da memória. A gente falou muito do auto-reconhecimento, né? Enquanto cidadão, enquanto integrante de um povo, mas também tem essa questão da memória, né? Tipo assim, de retratar um determinado período da nossa história, por exemplo, sei lá, na época da ditadura, as obras, principalmente na área da música, tem um recorte muito específico de canções daquele período, né? Assim como o cinema tem vários períodos, como o cinema novo, enfim. Então, a cultura também traz essa questão da memória, né? E para as pessoas que possuem deficiência, essa ativação da memória, não necessariamente sobre um período histórico, como a gente citou agora, mas a própria percepção da memória do que está acontecendo ali naquele momento, uma memória afetiva que uma canção traz, ou um quadro, um filme que a pessoa vê, isso é um estímulo muito interessante para que, principalmente as pessoas em desenvolvimento, né, as crianças, possam crescer de forma mais plena, né? Sim, sim. Isso gera engajamento, né, Fabrício? Participação, possibilidade de transformação, de desenvolvimento, né? Tenho certeza que você já vivenciou experiências incríveis por aí. Sim, demais. Né? Quando você percebe uma pessoa, e principalmente uma pessoa com deficiência, se apropriar da cultura enquanto um fazer seu, é algo que é transformador, assim, você vê a realização nos olhos e no sentimento daquela pessoa ali, né? Tem um caso que eu estava comentando com vocês em off aqui, meu irmão é diretor de uma bateria de escola de samba lá em Fortaleza, e aí durante o ano eles promovem uma escolinha para pessoas da cidade possam se inscrever e aprender a tocar um instrumento, né? E uma pessoa cega teve interesse e procurou a escola para aprender a tocar um instrumento, que é a caixa, né? Para quem não conhece, é como se fosse um tarol, enfim. E aí ele começou a participar da escolinha e começou a apresentar um desempenho acima, inclusive, das pessoas sem deficiência nenhuma. E aí chegou o período de desfile deles, que acontece geralmente no começo do ano, o período pré-carnaval ali. E aí convidaram esse rapaz cego para participar do desfile, né? Só que para a participação dele no desfile daquele ano, foi necessário criar uma estratégia para que isso pudesse ser viabilizado, né? Então, uma outra pessoa que não era portadora de deficiência, não tinha deficiência,
foi convidada a participar do desfile. Ele não ia desfilar naquele ano, mas foi convidado para criar uma ponte entre o diretor da bateria, que vai sinalizando e apitando ali, indicando a hora das mudanças de ritmo. E aí eles começaram a criar, tipo assim, o diretor de bateria sinalizava, e aí essa pessoa ia acompanhando a pessoa cega, e através do toque na pele, ele ia indicando qual era o ritmo que ia ser tocado na sequência, né? E isso, nos olhos de quem via a participação dele, era gritante a felicidade, assim, inclusive foi repercussão na mídia local lá, enfim, é um exemplo que eu gosto sempre de trazer, assim, pela potência que a cultura tem. Emocionante, né? Quando algumas pessoas podem acreditar que as pessoas com deficiência não conseguem, veem mais obstáculos do que a própria pessoa que tem a deficiência, não é? E acaba não querendo incluir, seja ela adulta ou uma criança, na escola ou fora dela, porque a pessoa não viu, não é, uma alternativa para incluir, e quando, na verdade, existe, é só ter uma sensibilidade, não é isso? Quando quem está construindo, quem está fazendo parte, tem esse olhar, tem essa sensibilidade, então consegue encontrar caminhos, né, para incluir essa pessoa e fazer realmente acontecer. Sim. Né? É incrível. E essa situação foi tão, assim, forte de um jeito que até hoje ele é integrante do grupo, participa dos ensaios e do desfiles. Isso, há mais de 3 anos. Essa primeira situação aconteceu há 3, 4 anos atrás. Ele permanece até hoje no grupo, tocando, sendo um dos ritmistas mais dedicados, digamos assim, do grupo todo, né? E aí, para você ver como a gente estava falando no encontro anterior também da democratização à prática cultural, né? Falando do evento que a gente fez em parceria com o UNFPA, né? Que a gente mencionou no encontro passado, a gente programou uma atividade cultural para o evento, e aí a gente chamou uma banda brasiliense chamada Surdodum, na qual o violonista é cadeirante, e os 2 surdos, que é aquele tambor mais grave, maiorzão. E aí tem vários tipos de surdo, né? Eles trabalham com 2, que é o surdo de primeira e o de virada, que são 2 batidas diferentes. Assim. As 2 pessoas que tocavam esses 2 surdos eram pessoas surdas. Ou seja, elas não ouviam o som que elas estavam emitindo ali, mas através da vibração da pancada, eles conseguem se localizar ali, e na apresentação foi algo que me espantou muito, assim. Porque é natural que às vezes uma pessoa mesmo, uma pessoa ouvinte, atravesse, às vezes você perde um pouquinho o ritmo, mas a apresentação deles foi impecável, assim, em nenhum momento atravessou nada, assim, tipo, a música, a cultura tem dessas coisas, né, esse poder maravilhoso, assim. E esses seus exemplos estão sendo, assim, muito significativo, porque você está colocando aqui na prática que inclusão é isso, dar o acesso, mas não é só o acesso. Precisa ter mecanismo para que ele permaneça. E a participação, não é? E ele vem retratando isso de maneira, assim, plausível, que a gente chega a se emociona com as coisas que eles estão colocando aqui. Então, e quando você percebe nessa sua fala do seu irmão, por exemplo, como é que você tem isso como resposta para você continuar nessa cultura, com os professores, nas suas formações, entendesse? Como é que você passa para alguém que não está ainda acreditando nisso? Porque você estar junto é diferente de você conviver. E ele só teve essa participação plausível porque, além da convivência, teve a sensibilidade, teve a preocupação de incluir e dele realmente permanecer. Não é isso? Isso. Pegando esse caso específico, e aí também abordando outro assunto que a gente já falou no encontro anterior, falando da questão da sociabilidade que a cultura proporciona, né? No caso desse rapaz da bateria, ele se integrou a uma bateria de escola de samba que por si só é um grupo gigante, assim, e aí ele frequenta os ensaios semanalmente, então ele tem uma convivência social, um exercício de prática de sociabilidade ali muito grande devido a uma manifestação cultural, né? Então é isso. E aí, quando a gente fala de democratizar a prática, né, que as pessoas com deficiências precisam entender que esse lugar também é delas, assim, porque a gente não está aqui para falar delas, né? Tem um slogan que eu vi, assim, uma vez falando sobre o público deficiente,
que era nada sobre nós sem nós. Sem nós. Exatamente. Porque a inclusão a gente não faz de maneira separada, né? Estamos dentro do processo. Exatamente. Então, as pessoas com deficiência, elas precisam se apropriar disso. E elas já estão se apropriando. E aí, uma coisa que vem casada, que vai fazer com que isso aconteça cada vez mais, é a gente também a consumir produtos e serviços culturais ofertados por essas pessoas. Perfeito. Porque isso fomenta a produção e a fruição de manifestações artísticas dessas pessoas, né? Inclusive, porque são corpos dissidentes ali, né? Que não, a gente, enquanto sociedade, não está acostumado a ver, mas a gente precisa quebrar isso, né? Inclusive, por exemplo, sei lá, tem um dançarino fortalezense amputado que é maravilhoso, que chama João Paulo Lima. E aí você vê um dançarino sem uma perna, como assim? Causa um estranhamento, mas isso a gente tem que quebrar isso, né? Porque é isso, as pessoas com deficiência, esse espaço também é delas, né? O fazer cultural também é delas. E aí, como eu falei da vez passada, né? Falando sobre o Islã do Corpo, que é a batalha de poesia entre surdos, tem pessoas maravilhosas também, tem poetas que eu super indico, que chama Léo Castilho, Edinho, que são dois paulistanos que, assim, é referência desse movimento do Islã. Então, o consumo desses produtos e serviços artísticos produzidos por essas pessoas, a gente tem que fomentar através do consumo, tá entendendo? De forma que a gente incentive a que mais e mais pessoas exerçam essa prática cultural e a gente tenha uma diversidade gigante, não só no público, mas também no fazer, né? Sim. A quem está ofertando ali. Sim. E se tornando referência, não é, para as crianças que estão na escola ou fora, em casa mesmo, assistindo. Imagina você ligar a televisão no final de semana e tem um grupo de música, se eu não me engano é o Calypso, que tem, né, uma pessoa que usa cadeira de rodas, um dançarino. Então, para a criança que está em casa, ter como referência essas pessoas num cinema, numa batalha de poesia, a importância que isso é. Né? Então, o professor do AE, o professor da sala regular, procurar conhecer, não é? Esse trabalho para trazer, para mostrar para todos os estudantes e para o seu estudante com deficiência, para que ele tenha isso como referência e ele tenha essa vontade de participar, de fazer parte, não é verdade? É importante. E perceber que todos são capazes, não é? Todos, sem nenhuma diferença, porque a diferença está em nós, em cada um de nós. E se ele tem aquele campo de interesse, ele seja contemplado, e seja contemplado com sensibilidade, não seja mais um inserido no contexto para dizer que está fazendo inclusão. Porque a inclusão é fazer acontecer passando por esses três aspectos, né? O acesso, a permanência e a participação. Isso. Eita, que o tempo está acabando, né? A gente poderia ficar aqui conversando o tempo todo. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, antes de passar para você fazer suas considerações, Fabrícia. Lembrar que a nossa fala, desde lá do nosso primeiro encontro, foi uma fala que também possibilitou você pensar sobre o anticapacitismo. Não é? Esse estigma que a gente constrói socialmente de que as pessoas com deficiência elas não conseguem, elas não têm capacidade. Então vamos também pensar mais sobre isso, né? E espero que a nossa fala também tenha contribuído para esse tipo de reflexão. Que a gente está sempre trazendo oportunidades para a gente refletir, não só para a gente fazer, né? Mas para a gente refletir também, né, Fabrício? Sim. E aí é com você agora. A fala da Thaís, a última fala da Thaís foi bem importante, assim, porque é isso, a partir do momento que você vê ali, tem a referência no palco, numa tela, alguém que tem um corpo com a mesma especificidade que o seu, você se reconhece e entende que ali também pode ser o seu lugar. Né? Então, agradeço mais uma vez o convite, espero poder ter contribuído aí. Sem dúvida. Sem dúvida, estamos Muito. Voltará mais vezes, não é? felizes demais com esse momento. Com certeza vocês vão encontrar a Fabrícia aqui outras vezes com a gente, conversando bastante, né, sobre essa demanda que a gente está trazendo para a gente pensar dentro desse processo de inclusão que a gente quer construir nas escolas da rede do Recife. Né, meninas? Isso mesmo. Obrigada. E tchau, gente.